Olá, está começando mais um programa Ecosenado. Veja nesta edição. Política Nacional de Educação Ambiental faz 25 anos. Quais foram os avanços e que desafios ainda temos? Falta preparar professores que possam colocar a educação ambiental em todas as disciplinas. História, por que o Brasil chama Brasil? Na física, o que é o fenômeno de mudança do clima, que ele é complexo. A educação ambiental não está presa aos processos formais, né? Nós temos os processos que são realizados, seja em sala de aula, seja na comunidade, seja nos espaços públicos. Exemplos de instituições que aplicam a lei e conscientizam crianças e adultos quanto ao cuidado e à preservação do meio ambiente. O Brasil registrou queda no desmatamento total no último ano, mas o Cerrado teve um aumento expressivo. Confluência, dos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, a gente chama de Matopiba. Nessa região, ela representou 47% de todo o desmatamento do país. E se você pegar o desmatamento nessa região, que é uma região relativamente pequena do país, ela teve 2 vezes mais desmatamento do que teve toda a Amazônia em 2023. E o bioplástico, resultante de cascas de frutas e restos de grãos, como alternativa na fabricação de produtos sustentáveis. Em 1999, o Brasil deu um passo fundamental para a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Foi nesse ano que a Política Nacional de Educação Ambiental foi criada, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade por meio da escola, projetos de instituições ou campanhas educativas do governo. No início de junho, o Senado promoveu um evento em celebração aos 25 anos dessa iniciativa. Na década de 90, o país enfrentava crescentes desafios ambientais, como poluição, desmatamento, perda de biodiversidade e degradação de recursos naturais. Na Eco 92, no Rio de Janeiro, assumimos compromissos internacionais que incluíam a promoção da educação sobre o meio ambiente como peça-chave para o desenvolvimento sustentável. Mas não havia uma sistematização que envolvesse escolas, comunidades e o setor privado para uma cultura de conscientização. Foi nesse contexto que o Congresso aprovou em 1999 a Política Nacional de Educação Ambiental, sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ao longo desses 25 anos, a Política Nacional de Educação Ambiental tem sido um instrumento fundamental para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro sustentável. Ela tem contribuído para a incorporação da dimensão ambiental nos currículos escolares, para a capacitação de educadores e para a sensibilização da sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Sim, mais de 50 anos de iniciativas na área, nunca se falou tanto sobre meio ambiente e a questão ambiental na mídia. E por que hoje nós temos um planeta e um país ainda mais degradado do que era há 50 anos atrás? A degradação ambiental, social e humana que a gente vive hoje em todo o planeta é inconteste, Os limites da sobrevivência estão sendo ultrapassados. Então, que educação ambiental nós fizemos nesses anos todos? Podemos e devemos comemorar 25 anos da lei, mas devemos também olhar onde estão os problemas, onde estão as dificuldades, onde não estamos conseguindo sucesso.
onde é que nas escolas nós precisamos e podemos melhorar e aprimorar o nosso fazer educador e ambientalista. Se nós tivéssemos levado a educação ambiental mais a sério, acho que o país seria outro. Então, celebrar de um lado e discutir o que nós temos que fazer para implementar a Política Nacional de Educação Ambiental. Falta preparar professores que possam colocar a educação ambiental em todas as disciplinas. História, por que o Brasil chama Brasil? Na física, o que é o fenômeno de mudança do clima, que ele é complexo do ponto de vista de compreensão. Quem são os atores de implementação da Política Nacional de Educação Ambiental? Primeiro, o poder público, na área de educação, mas não é suficiente. Setor empresarial, hoje se reconhece o desafio do setor empresarial em utilizar melhor os recursos naturais e evitar o lançamento de poluição, especialmente gás de efeito estufa. E a sociedade civil, que é a grande avalista de políticas públicas. O tema da mudança do clima é o grande desafio da humanidade. Nós somos a primeira geração que está enfrentando a mudança do clima, mas que tem a possibilidade de reverter um cenário mais caótico, mais grave. Isso depende das pessoas entenderem a importância do meio ambiente, a importância de combater o aquecimento global e implementar as legislações. A educação ambiental não está presa aos processos formais, né? Nós temos os processos que são realizados, seja em sala de aula, seja na comunidade, seja nos espaços públicos. A educação ambiental usa a arte, usa os processos de comunicação como forma de fazer com que as pessoas possam ser educadas ou pós-educadas, né? Comunidades, inclusive, olhando para os saberes tradicionais, organizações da sociedade civil, dentro de empresas, dentro de diferentes segmentos da sociedade, você pode trabalhar conteúdos de educação ambiental, práticas de educação ambiental. Em um fragmento da Mata Atlântica, no município fluminense de São Gonçalo, funciona o Centro de Educação Ambiental Gênesis. Ele foi idealizado pela mestre e doutora em Ecologia Social Lourdes Brasil na década de 90, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. A gente mostra um pouco desse trabalho contado pela própria diretora. O local tem 60 mil metros quadrados de muita beleza, mas nem sempre foi assim. Uma área que estava abandonada, era onde se jogava lixo, onde se queimava, onde se caçava, onde as pessoas chamavam de matagal, sabe? Era assim, um lugar que as pessoas tinham medo e não davam importância. Eles achavam que aquele matagal enfeiava o local, né? Então nós começamos a trabalhar. A primeira coisa foi interromper o processo de degradação, com proibições, falando, e a gente na época montou um projeto com as crianças, com 25 crianças do bairro, né? E o projeto foi um sucesso muito grande, porque a gente conseguiu começar a mostrar para as pessoas que ali não era um matagal, que ali era um pedaço da Mata Atlântica, e a maioria nunca nem tinha ouvido falar de Mata Atlântica. Nessas imagens de satélites, a gente consegue perceber a regeneração da vegetação de 2002 até hoje, a partir do trabalho desse instituto. A gente começou com um trabalho de visitação, escolas visitando, igrejas visitando, algumas empresas visitando, e depois a gente partiu para um trabalho de pesquisa, uma que é com a educação ambiental, na educação infantil, e a gente mostra como se trabalhar a educação ambiental a partir da natureza, que valores a gente pode desenvolver, e a gente vê que principalmente o respeito e o cuidado podem ser desenvolvidos nas crianças através do contato com a natureza. E a outra linha de pesquisa é sobre serviços ecossistêmicos, o que a natureza fornece para os seres humanos, né? E a gente foi um êxito muito grande, que a gente conseguiu identificar a oferta de frescor do espaço, como a gente plantou mais árvores, cuidou, o bairro ficou com uma temperatura mais amena em relação
aos lugares mais distantes. Um bom começo para se trabalhar a educação ambiental é a sensibilização e o contato com a natureza. Chegar num lugar e sentir o cheiro de natureza, ver os animais, ver borboleta. A diretora do centro acredita que o foco deva ser na educação ambiental infantil. A natureza é um material excelente. Quando você vê um caminhozinho de formiga, que você para com as crianças, você conversa muitas coisas. No jardim, assim, a gente pode trabalhar as alterações climáticas, poluição, extinção da biodiversidade, porque você trabalha com as crianças. Se essa plantinha aqui desaparecer do planeta, sabe? O que vai acontecer? E se esse bichinho aqui desaparece? E se não chover água para molhar? Veja agora alguns destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O governo federal lançou o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, o PROManguezal. A iniciativa vai coordenar ações para a conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos associados aos mangues. As temperaturas dos oceanos estão aquecendo de forma acelerada, o dobro do ritmo de 20 anos atrás, segundo o relatório da Unesco. As temperaturas já aumentaram em média 1,45 graus Celsius, com focos claros acima dos 2 graus no Mediterrâneo, no Oceano Atlântico Tropical e nos oceanos austrais. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que estabelece diretrizes gerais para a elaboração dos planos de adaptação à mudança do clima. O texto aprovado é um substitutivo do Senado. O Cerrado ultrapassou a Amazônia em áreas desmatadas pela primeira vez em 2023. Foi o que mostrou o relatório divulgado em 28 de maio pelo MapBiomas, uma rede colaborativa que faz um raio-x do desmatamento no Brasil todos os anos desde 2019, com diversos recortes territoriais. Eu conversei com o coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo. Tasso, o relatório que vocês acabam de divulgar revela que o desmatamento no Brasil, que vinha crescendo, caiu no ano passado, né? A queda foi de 11,6%. E só na Amazônia 60% de queda. A gente tem que comemorar esses dados? Acho que para a Amazônia, certamente, né? A Amazônia era a nossa maior área de desmatamento, historicamente, né? A maior área de desmatamento. E uma floresta tropical densa, úmida, que tem uma função muito importante na regulação climática. Então, a queda do desmatamento na Amazônia é muito expressiva, né? A maior queda proporcional desde que se começou a monitorar desmatamento no Brasil nos anos 80, para um único ano, né? Então, certamente deve ser comemorado. Acho que o contraponto a isso é o fato de que o Cerrado aumentou muito o desmatamento. Então, meio que uma coisa compensou a outra, né? E qual é a região, falando no Cerrado, que mais cresceu o desmatamento? Seguramente numa região ao norte do Cerrado, que a gente chama, que é na confluência, né, dos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, a gente chama de Matopiba, que é a junção, né, da primeira sílaba de cada estado. Nessa região, ela representou 47% de todo o desmatamento do país. E se você pegar o desmatamento nessa região, que é uma região relativamente pequena do país, ela teve 2 vezes mais desmatamento do que teve toda a Amazônia em 2023. Então, é uma região que teve um crescimento importante. Mas mesmo ali tem as suas sutilezas, né? Se a gente teve um crescimento muito forte no Maranhão, que passou a ser o estado que mais desmata no Brasil. Estava na 5ª posição, né? E agora é o que mais desmata. É a primeira vez que um estado fora da Amazônia lidera o ranking do desmatamento. Aliás, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar no ranking, então, no Cerrado, né? Que é o caso, primeiro Maranhão, segundo a Bahia, depois Tocantins. Tocantins aumentou mais de 150% o desmatamento no Tocantins. Mas tem uma nota interessante. No caso do Piauí, é o único desses estados da região do Matopiba que teve uma pequena queda do desmatamento, né? E tem algumas coisas interessantes no Piauí. O Piauí foi o estado que o ano passado começou a implementar medidas de controle do desmatamento no nível estadual e é o único estado do Cerrado que tem uma lei
estadual que é mais, que conserva mais o cerrado. Então, a reserva legal, que é a área que você tem que manter de vegetação nativa na propriedade rural, ela é 20% no cerrado em geral, e no caso do Piauí, ela é de 30%. Né? Fora o caso específico do Piauí, o que a gente pode dizer que foi a razão principal para ter mudado essa cara, esse desenho do desmatamento no Brasil? Uma das coisas é que houve um aumento muito grande das operações de combate ao desmatamento na Amazônia. Isso se deu pela recuperação do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, a recuperação do Fundo Amazônia, né? Os órgãos ambientais voltaram a atuar mais fortemente. Isso fez com que a pressão fosse muito grande lá e, de certa forma, dá a impressão de que teve uma deriva do desmatamento, né, de investimentos de desmatamento. Não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Tem gente que investe no desmatamento. E ela derivou para a região do Cerrado. Uma coisa que pode ter influenciado é o fato de que tem uma nova legislação na Europa que vai proibir a importação, a partir de janeiro do próximo ano, de qualquer produto, né, como carne, soja e outros, que forem produzidos em áreas que foram desmatadas depois de dezembro de 2020. E para isso, ele define o desmatamento como de áreas florestais. Então, ele define o que é floresta e tal. Isso é muito claro para a Amazônia, ou seja, um desmatamento na Amazônia não poderá entrar. Mas nessas formações que a gente chama de savânicas, que essas mais abertas, tem uma zona cinzenta ali, do que realmente entraria e não entraria. Então, a impressão que dá de que é uma espécie de fim de festa. Vamos desmatar enquanto ainda pode, enquanto ainda não proibiram o desmatamento. Né? Fora as savanas, também nas áreas campestres, né? Por exemplo, no Pampa, é um bioma que está sendo muito devastado também, né? A vegetação campestre é uma que a gente tem uma dificuldade de capturar ela como no desmatamento. Então, a gente consegue fazer isso relativamente bem no Pantanal, porque ela está sempre associada com a questão de água, então a gente consegue fazer, mas ela é mais difícil de fazer, principalmente na região do Pampa. Tanto que a gente não monitora, a gente não captura o desmatamento ainda nessas regiões campestres. Né? Aliás, uma curiosidade do Pampa é que o Pampa é um lugar onde você quer que fique a pecuária. Porque a pecuária nativa, nos pastos nativos, que são as regiões de vegetação campestre mais diversas do planeta, a pecuária ela é necessária e importante, inclusive culturalmente, para manter aquele ecossistema. Um tema importante desses dados é mostrar que, se você pega as propriedades rurais brasileiras, são 7 milhões de propriedades rurais. A gente identificou desmatamento em 1% dessas propriedades no ano passado. Isso representa, quer dizer, 89% do desmatamento do ano passado está em lugares que você sabe quem é o responsável. E esses responsáveis são só 1%. Ou seja, 99% das propriedades brasileiras não teve desmatamento no ano passado. O que mostra que é um problema muito localizado. Né? A gente tem que valorizar e incentivar quem não tem o desmatamento, né? Que é a grande maioria da produção, e ser muito rígido com aquele 1% que tem o desmatamento, especialmente os desmatamentos que contêm irregularidades, né? Que a gente mostra que ainda é mais de 90% do desmatamento acontece de forma irregular. Mas a agropecuária é o principal vetor? A gente analisa cada polígono do desmatamento, ele é avaliado para ver qual é o vetor, quem que empurrou aquele desmatamento para acontecer. Então, 97% de todo o desmatamento no Brasil está vinculado à atividade agropecuária. Mas também tem um desmatamento que está associado, por exemplo, ao garimpo. Né? É uma área pequena, mas muito importante porque devasta muito e contamina a água, né? São 37 mil hectares. E também a gente teve, infelizmente, desmatamento vinculado a projetos de energia solar e eólica, que eu entendo ser uma coisa um pouco contraditória. Se você está promovendo energia limpa, com baixa emissão, e você estiver desmatando, deixa de ser energia limpa. O que está acontecendo na Caatinga? Principalmente na Caatinga. A gente foi identificado 4.300 hectares ou 4.300 campos de futebol desmatados para colocar painel solar ou centrais de produção eólica. Agora, Tasso, no Cerrado, que já vinha tendo um aumento progressivo do desmatamento, foi incorporado um sistema operacional ao sistema que já existia para a coleta de dados? A gente tem 2 sistemas complementares, né? Então, para todos os biomas no Brasil, a gente tem um sistema que chama Sistema de Detecção, né, de Alerta de Desmatamento, que o primeiro foi desenvolvido na Amazônia já há quase 20 anos, pelo Amazon, e aí outros parceiros do MapBiomas desenvolveram sistemas para garantir que em todos os biomas tenham sistemas de detecção adaptados ao Brasil.
Então isso foi feito também para o Cerrado. O dado que a gente tem do INPE, que é o dado oficial, é um dado muito bom, ele já captura bastante coisa, mas a gente, com esse sistema novo, aumentou um pouco a área que a gente captura. Hein? E o Cerrado tem só 20% por lei de terras protegidas, né? Até menos, sabe? Depende de como você fizer a conta, se você pegar só as unidades de conservação, que são características de não ter desmatamento, nós estamos falando de 14% do Cerrado, que é muito menos do que na Amazônia, por exemplo, que supera os 30%. Então, a gente diz, né, para você poder viabilizar, reduzir o desmatamento no Cerrado, tem 3 coisas essenciais. A gente precisa aumentar a quantidade de áreas protegidas. Quando você faz isso, você assume para o Estado, em nome da sociedade brasileira como um todo, a conservação daquelas áreas, para que ela não seja só uma exigência sobre as propriedades privadas. A segunda questão é que a gente tenha algum mecanismo que financie quem está mantendo as suas áreas de floresta, especialmente aquelas que poderiam estar sendo desmatadas, mas ele decide não desmatar ela. Então o Brasil fez uma proposta recente de ter um sistema de pagamento pela manutenção de floresta, um sistema global de pagamentos, acho que seria uma coisa muito importante ali também. E uma terceira, que eu acho bem chave mesmo, é que a gente tem que fazer com que o financiamento, principalmente financiamento público, que é o financiamento, ou o financiamento que tem algum tipo de subsídio público, como é o Plano Safra, ele não seja permitido em áreas que têm desmatamento recente ou que estão destinadas a serem desmatadas. Você pode legalizar um desmatamento, ok, você pode até fazer, mas não vai fazer isso com subsídio dos recursos públicos. E, Tássio, em que medida o desmatamento contribui para os eventos extremos climáticos que a gente está assistindo há algum tempo e especialmente agora? O primeiro efeito é que ele aumenta as emissões de gases de efeito estufa. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, né, do carbono, ela é emitida pelo uso da terra e especialmente pelo desmatamento. E o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E a gente só está nessa lista em 5º lugar, depois da China, Estados Unidos, Índia e Rússia, por causa do desmatamento e do uso da terra. Então, primeira coisa é que a gente emite mais. E quando emite mais, aumenta os gases na atmosfera, aumenta a mudança climática. O segundo efeito é que a gente diminui a quantidade de floresta que existe para absorver o carbono de volta. Né? As florestas do mundo, elas chegam a absorver até 25% do carbono que é emitido para a atmosfera, ele é reabsorvido. E as florestas que mais absorvem carbono são as florestas tropicais. Então, cada hectare que eu desmato, eu gero uma emissão e deixo de capturar durante vários anos carbono de volta para o chão. E o terceiro efeito é que as florestas têm um efeito no global que a gente chama de quase que um refrigerador. Quando elas transpiram, elas emitem vapor d'água e reduzem a temperatura. E também elas são escuras. E elas absorvem calor também. Então as florestas, elas chegam a diminuir, as florestas tropicais chegam a diminuir 0,5 grau a temperatura global só por existirem. E tem mais. No nosso caso, as florestas no Brasil, elas regulam o regime de chuva. Então, quando a gente tem secas muito grandes na região centro-sul, a seca enorme que a gente tem no Pantanal tem a ver com o que a gente está fazendo na Amazônia. Quando a gente tem a necessidade de fazer irrigação cada vez mais profunda, os postos de irrigação no Brasil tinham 25, 30 metros, 15, 20 anos atrás. Hoje você tem que fazer um poço de 400 metros para poder encontrar água para poder fazer irrigação. Isso tudo tem a ver com a forma como a gente preserva ou não os nossos recursos naturais. E como é que o Congresso Nacional, como é que o Poder Legislativo pode contribuir no combate ao desmatamento? Eu acho que, essencialmente, primeiro, a gente tem que parar de aprovar legislações que enfraquecem a legislação ambiental. O Brasil entrou num ritmo de fazer isso desde 2012 e a gente precisa parar com esse tipo de movimento. Então, por exemplo, qualquer movimento para reduzir a quantidade de reserva legal, que são as áreas que você tem que manter, é ruim. Qualquer movimento que você faz para deixar de demarcar terras indígenas, por exemplo, que é o jeito mais... A gente mostra com os dados, as áreas mais protegidas da Amazônia são justamente as áreas que os povos indígenas, territórios quilombolas, extrativistas mantêm. Ou qualquer ação que você faz, por exemplo, para reduzir penalidades para quem faz um desmatamento ilegal, qualquer coisa que você faça nesse sentido, ela tem como consequência impactar o nosso clima agora e no futuro. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande para o Congresso Nacional de botar na cabeça de que
o nosso objetivo como país é zerar o desmatamento, não só zerar o desmatamento, né, mas recuperar áreas críticas também que foram degradadas. Então, acho que o Congresso tem um papel muito fundamental. O meio ambiente, né, e a sustentabilidade para todos nós não pode ser moeda de troca para nada, né? A gente não deve fazer alterações na legislação ou propor regras na legislação que beneficiam muito poucos em detrimento do bem comum de todos que estão aqui, né? E como a gente mostrou, né, os interessados em manter desmatamento é 1%. Não pode ser isso que vai vencer nas discussões que a gente tem no Congresso. Tá certo, Tasso. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. É um prazer, sempre um prazer. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Gera 11 milhões de toneladas por ano e recicla apenas 1% de todo esse montante. Pensando em buscar novas soluções para reduzir o uso desse material, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná desenvolveram um bioplástico a partir de subprodutos da agroindústria nacional, como cascas de fruta, restos de grãos e cereais sem valor econômico ou destinação industrial. Esses resíduos orgânicos e renováveis passam por formulações químicas e são transformados em sacolas, pratos, talheres, copos e outras embalagens capazes de se decompor em menos de um ano. Apesar do baixo custo de produção, praticidade e aparência inofensiva, o plástico é muito prejudicial ao meio ambiente. A poluição causada por ele afeta a qualidade do ar, do solo, prejudica a vida marinha, contamina os oceanos e os sistemas de fornecimento de água. Além disso, o plástico feito à base de petróleo demora em média 450 anos para se desintegrar. Diferente do plástico tradicional, o bioplástico é renovável, menos poluente, produz menos impacto ambiental, incentiva a indústria nacional e valoriza a biodiversidade brasileira. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado.